Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, continuando essa exposição desse livro histórico do Novo Testamento, capítulo 6. O pastor Sérgio lembrou muito bem a necessidade de orarmos por consolação e nos lembramos daquele precioso texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Nós estamos orando como igreja por essas famílias que nesses últimos dias ficaram enlutadas, para que o consolo de Deus seja abundante em suas vidas. Queremos nos lembrar da família de Jaqueline, os irmãos continuem orando por ela, sua casa, família de Apolônio, por ele e sua casa, Dona Dulce e Dani, e a família de Diógenes também. Que a consolação de Deus inunde essas vidas e o nome de Deus seja glorificado neles. Temos orado pelos enfermos, os que estão convalescendo. Eu queria acrescentar 2 nomes a essa lista. O nosso irmão Oswaldo Chitunda foi operado nessa semana, mas graças a Deus ontem pela manhã deixou o hospital, foi tudo bem. E o nosso irmão José Leitão, ele foi socorrido, esteve submetendo-se a um procedimento também, ainda encontra-se hospitalizado no hospital Albert Sabin. Então, nas suas orações, coloque seu Zé Leitão, Dona Sônia, são os pais de Jacobs, um casal muito querido da nossa igreja. A nossa alegria por Flávia, como já destacou Sérgio, estamos agradecendo por Luciana, quem Deus tem cuidado. Por tudo, Deus seja bendito. Vamos ler, queridos, com bastante entusiasmo esse texto. É um texto pequeno e quero lhes dizer que, conquanto a hora esteja avançada, a mensagem será curta, objetiva, não por causa do horário, mas é por causa do texto mesmo. E vamos ter escola dominical normalmente, então fique tranquilo e fique em paz nesse momento, sem olhar para o relógio, tá certo? Então vamos ler Atos 6, de 1 a 7. Eu queria pedir à congregação que fizesse a leitura comigo. Nós estamos, como igreja, nos preparando para a eleição de oficiais, diáconos e presbíteros. O pastor Sávio pregou domingo, 1 Timóteo capítulo 3, e por providência de Deus estamos estudando o livro de Atos e chegamos a esse 6º capítulo que fala da instituição dos diáconos. E há princípios aqui que servem para o diaconato e o presbiterato. Então vamos acompanhar a leitura. Leia comigo, por gentileza, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém
se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Louvado seja Deus. Amém, amém. Permaneçam com a Bíblia aberta, queridos, para acompanharmos esse precioso texto da palavra de Deus. A última ministração que fizemos, falamos da segunda prisão dos apóstolos, agora não apenas Pedro e João, mas todos os apóstolos presos, mais uma vez intimidados pelas autoridades, estiveram perante o Sinédrio, foram proibidos de falar no nome do Senhor. No entanto, demonstraram aquela mesma firmeza, aquela mesma determinação. Antes importa-nos obedecer a Deus que aos homens. E continuaram pregando. O versículo 42 do capítulo 5 diz: todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. Era essa a mensagem da igreja. E nós não sabemos precisar em que ocasião se deu esse fato, porque o historiador Lucas simplesmente diz: ora, naqueles dias. Que dias são esses? A gente pode inferir dias quando a igreja continuava a sua caminhada, mesmo sob ameaças, mesmo debaixo de pressão, a igreja continuava pregando o evangelho no templo e de casa em casa, e todos os dias. E diz a palavra que agora a igreja não apenas cresceu, mas o número de membros foi multiplicado. Estamos acompanhando esse crescimento estrondoso da igreja cristã. 120, 3.000, 5.000, depois Lucas diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Agora o texto fala que foram multiplicados o número dos discípulos, pessoas eram convertidas todos os dias, o evangelho era pregado com paixão, com entusiasmo, na plenitude e na força do Espírito Santo. E então nós temos aqui o que eu quero destacar como primeiro ponto da mensagem, de forma bem objetiva, né? Então, qual é a nossa missão aqui? Interpretar a palavra e aplicar a palavra. Na interpretação eu quero fazer 3 destaques, e depois na aplicação são 9 itens, mas serão muito bem objetivos. O primeiro ponto que eu queria destacar é que nós temos aqui a primeira dificuldade que surgiu no seio da igreja. Uma igreja operosa, uma igreja generosa, cheia do Espírito, comprometida. Você pode imaginar o que significava receber a ministração de Deus da parte daqueles apóstolos, homens que falavam da parte de Deus, que eram a boca de Deus, que recebiam a revelação de Deus, a inspiração de Deus, e que falavam com propriedade, representantes do Senhor Jesus. Essa igreja com certeza era muito bem alimentada. No entanto, temos aprendido já no início do livro dos Atos: não existe uma igreja perfeita, não existe. E temos dito aqui, esta igreja local, Presbiteriano das Graças, não é uma igreja perfeita. Nós temos problemas, nós temos dificuldades. Quem dera a nossa única dificuldade fosse essa que teve a igreja de Jerusalém. Temos outras, temos dificuldades, exatamente porque você e eu somos membros dessa igreja, porque você e eu fazemos parte dela. É por isso que ela é imperfeita, é por isso que ela tem problemas, porque ela é composta por pessoas como você e eu. Além do que, nem todos que estão na igreja são verdadeiramente convertidos, o que é um problema a mais, não é? Que é um sério problema. Mas mesmo uma igreja composta por convertidos, verdadeiramente convertidos, genuinamente convertidos, tem problemas. Às vezes os problemas são pequenas coisas, mas quando não resolvidas, essas pequenas coisas podem crescer, podem tomar uma dimensão que às vezes fica quase que inadministrável. Vamos acompanhar então como foi que a igreja administrou. Então, primeiro ponto, você percebe aí a primeira dificuldade que surgiu na igreja. E é interessante, querido, que essa primeira dificuldade relacionava-se com a aplicação do fundo social para socorro aos pobres. Lembram-se em textos anteriores que nenhum necessitado havia entre eles. Os membros da igreja espontaneamente abriam mão de bens, de propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e o texto bíblico diz anteriormente que
aqueles valores e aqueles bens eram distribuídos à medida que alguém tinha uma necessidade. No entanto, com a multiplicação do número dos discípulos, aconteceu esse problema. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E o texto fala que eram as viúvas dos helenistas, ou seja, judeus de fala grega, aqueles judeus que tinham sido criados na diáspora. Uma coisa interessante que a história relata é que muitos daqueles judeus moravam em países outros, eles queriam morrer na terra da promessa. Então muitos deles já no fim da vida vinham para Jerusalém ou outras cidades. E eles queriam morrer na terra prometida. E obviamente que em morrendo eles, os casados, ficaram muitas mulheres viúvas. E é interessante, queridos, que o texto diz que exatamente essas viúvas dos helenistas, desses judeus de fala grega, é que estavam sendo esquecidas. E o texto fala dessa crise. Houve uma murmuração, houve uma queixa. Mas fazendo uma leitura muito honesta, muito cuidadosa do texto, nós podemos concluir. Primeiro, havia uma razão para se queixarem, é ou não é verdade? Porque na distribuição diária, exatamente aquelas viúvas estavam sendo esquecidas. Havia uma razão. Porém, fica evidente pelo texto que aquela falta não era intencional. Não foi algo deliberado. A prova, que você me pergunta, qual é a prova que você tem para dizer que a falta não era intencional? É que não houve da parte dos apóstolos qualquer censura. Eles perceberam que era uma questão de administração, não era uma maldade, não era uma discriminação. Aquelas viúvas dos helenistas não estavam sendo deixadas de lado propositalmente, não, era uma questão administrativa. Em nenhum momento aqui do texto nós podemos perceber que intencionalmente havia aqui uma falta de equidade. Não, por alguma razão a igreja cresceu e eles perderam o controle daquilo que estavam fazendo. A igreja tinha crescido, diz o texto, e com a multiplicação do número dos discípulos, entre aqueles que necessitavam do auxílio da igreja, estavam essas viúvas. Então, primeiro ponto, de forma bem objetiva, primeira dificuldade que surgiu no seio da igreja primitiva. Segundo ponto, os apóstolos mostraram muito tato e muita prudência em contornar a dificuldade, porque dificuldades temos, a grande questão é como vamos administrá-la, como vamos resolver a dificuldade no nascedouro. Esse princípio serve para a igreja, para a família, para a empresa, para o condomínio, qualquer situação é preciso resolver. Às vezes na igreja a gente tem essa mania de subestimar a dificuldade. Alguém murmurou ali, alguém reclamou, alguém sentiu falta, a tendência é dizer, isso aí é porque essa pessoa é problemática mesmo, Deixa reclamar, deixa murmurar, deixa para lá. Queridos, não é isso que nós aprendemos com os apóstolos. Eles mostraram tato, muita prudência em contornar a dificuldade. Eles simplesmente não tomaram aquela posição, olha, eu tenho tanto problema, eu tenho tanta coisa, minha agenda está cheia, vocês aí resolvam isso. Não, quem está numa posição de liderança tem responsabilidade. Quem está numa posição de liderança precisa assumir a posição. E quando não pode resolver pessoalmente, precisa delegar. E a pessoa delegada está sob a autoridade da liderança. Então os apóstolos foram absolutamente responsáveis, foram zelosos. Havia uma crise, havia um problema, podemos dizer, era algo pequeno ainda no nascedouro, mas eles mostraram tato, prudência em contornar aquela situação. O que eles fizeram? Convocaram a igreja. Uma coisa bem interessante isso. Em convocando a igreja, usaram de sua autoridade, eles orientaram a igreja na escolha de 7 homens que fossem responsabilizados pela tarefa de servir às mesas. E nós
aprendemos aqui uma lição muito preciosa da Bíblia, logo no início da igreja. Vê-se assim que o governo da igreja do Senhor Jesus, desde o princípio, foi democrático. Vejam claramente isso, não havia aquele chamado despotismo de uma classe clerical, não. Havia uma liderança, havia uma autoridade, eles convocaram a congregação e democraticamente instruíram a comunidade: escolham dentre vocês mesmos 7 homens, aos quais encarregaremos dessa função. A gente aprende pelo texto que a igreja elegeu 7 oficiais e eles receberam a imposição das mãos dos apóstolos. Só uma observação breve aqui, que é a primeira menção no Novo Testamento da imposição de mãos como um sinal de conferir ofício. Esse é o primeiro relato bíblico. Então, aqueles 7 homens foram investidos de autoridade. E é interessante perceber também, queridos, como havia uma distinção entre os oficiais da igreja. A uma classe competia servir as mesas, administrar as finanças, cuidar dos necessitados. A outra devia dedicar-se à palavra e à oração. E eu creio que a nossa igreja Pretendo Brasil tem procurado ser uma igreja bíblica e tem procurado aplicar isso à sua realidade. Os seus oficiais, presbíteros, docentes e regentes, e os seus diáconos que são ministros da beneficência. Então, primeiro ponto, primeira crise que aparece na igreja, primeira dificuldade, uma murmuração, uma queixa legítima. Segundo lugar, os apóstolos tiveram atitude, tiveram sensibilidade, tato, se posicionaram, reconheceram a dificuldade, convocaram democraticamente a comunidade, e ela mesma escolheu seus representantes. E os apóstolos, com a autoridade conferida pelo Senhor, impuseram as mãos sobre aqueles oficiais. Terceiro lugar, porque na igreja do Senhor Jesus, queridos, as coisas precisam ser feitas com muito zelo, com muito critério, com muita seriedade. Faltou professor de escola dominical, faltou professor do departamento infantil. Ô fulana, vem você, fulano você. Não, mas eu não estou preparado. Não, mas qualquer coisa lá, segura os meninos ali. Queridos, em nome de Jesus, não. Uma aula de escola dominical para as crianças requer o mesmo preparo que um sermão pregado do púlpito da igreja, a mesma seriedade. Vamos eleger diáconos. Quem vamos? Não, qualquer um aí. O que é que o diácono faz, né? Havia uma necessidade, servir às mesas. E vejam que a igreja, os apóstolos e a igreja, quando reunida, não chegou e disse: vamos colocar qualquer um aí, fulano, fulano que sempre está aqui. Cicrano, que parece que é muito bom nessas coisas. A terceira lição que nós aprendemos, queridos, é sobre o caráter dos homens qualificados para o oficialato da igreja. Ainda que o seu ministério se prenda a finanças e a negócios temporais, não é qualquer um. E nós precisamos aprender como igreja: não se elege presbítero ou diácono ou pastor por causa da amizade. É meu amigo. Não se elege pastor, presbítero ou diácono por uma questão de consideração. Fulano é tão assim, né? Vamos por consideração. Não. O que a Bíblia nos ensina, queridos, é que se deve eleger por qualificação. É vida. Isso é que é o mais importante. Nós precisamos então rever nossos conceitos e estabelecer nas nossas práticas conceitos bíblicos. Olhem aqui a seriedade. Os apóstolos não fizeram aquela coisa para se livrar do problema. Temos um problema aqui e nós temos tantas coisas a fazer, há uma demanda tão grande, qualquer jeito aí, nada disso.
O historiador omite detalhes, mas a gente pode imaginar, porque aqueles homens eram homens que levavam tão a sério as coisas de Deus. Certamente os apóstolos se reuniram, oraram, conversaram, compartilharam, pediram sabedoria a Deus. Eles aprenderam assim com o Senhor Jesus, certamente. O historiador não se atém a detalhes, mas isso é muito importante, o caráter dos homens qualificados para o oficialado da igreja, ainda que seu ministério se prenda a finanças, a negócios temporais. Primeira coisa, boa reputação. Eleja igreja, um diácono, um presbítero de boa reputação. Texto que o pastor Sábio leu domingo, 1 Timóteo: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível. Essa palavra resume todas as demais qualificações. Uma pessoa irrepreensível, uma pessoa de boa reputação, é uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa confiável. Essa é a ideia. Eleja um diácono que seja confiável. Eleja um presbítero que seja confiável. Eleja um pastor que seja confiável. Alguém irrepreensível. A função exige pessoas confiáveis. Segundo lugar, para servir às mesas, é qualquer um, não. Cheios do Espírito Santo. Mas não é possível, não é para pregar, não é para plantar igreja, é para servir às mesas, é simplesmente fazer uma lista das viúvas, especialmente as que estão sendo esquecidas. Irmãos, não é assim que funciona na igreja. As coisas têm que ser feitas aos pés de Deus, com oração, na dependência do Senhor, homens cheios do Espírito Santo. Percebam aqui pelo texto que mesmo as tarefas administrativas possuem caráter espiritual. Filmar o culto, é qualquer um? Não, tem que ser uma pessoa comprometida. Tocar aí no grupo de louvor, é qualquer um? Basta apenas ter habilidade musical? Não, porque, sem querer humilhar nossos músicos aqui, aí no mundo nós temos músicos muito mais qualificados, não é verdade? Muitas vezes. Mas vamos chamar esse pessoal aí? Vamos chamar o guitarrista de Alceu Valença, por exemplo? Vai tocar muito bem, não é? Mas será que ele está qualificado? Homens cheios do Espírito Santo, porque mesmo as tarefas administrativas possuem caráter espiritual. A plenitude do Espírito Santo, e é bom que a igreja ouça isso, a plenitude do Espírito Santo é tão essencial para servir às mesas, como é para pregar a palavra de Deus. Então nós precisamos atentar bem. Às vezes não levamos muito a sério. Para ter uma ideia, às vezes é difícil reunir uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição. Às vezes nem há quórum. Tem alguma coisa errada nisso, né? Porque a igreja precisa participar desse processo com oração. É um processo democrático, é um processo realizado na presença de Deus com muita transparência. Boa reputação, gente confiável, gente cheia do Espírito Santo. E ele usa uma outra qualificadora, a sabedoria. Por que sabedoria? Porque para ajudar precisa ter sabedoria. Porque não é simplesmente chegar lá e deixar uma cesta básica na casa da viúva, não. Que às vezes a viúva está precisando de feijão e arroz e farinha, mas ela está precisando de oração, ela está precisando de cuidados emocionais, ela está precisando ser ouvida. Não é simplesmente, olha, a Igreja das Graças deixou aqui isso aí, não é isso. Sabedoria para saber quem precisa ser ajudado, sabedoria para como ajudar, sabedoria para aliviar o sofrimento, para levar conforto, para distinguir necessidades genuínas de meros desejos.
sabedoria para poder socorrer. Vejam como a igreja levou a sério isso. O texto diz que, reunidos, eles elegeram 7 homens. E uma coisa interessante, queridos, olhando aqui para o texto, a partir do versículo 5, apurada a eleição, foram escolhidos 7 homens, interessante, todos eles com nomes gregos, né? As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas, e agora, por providência de Deus, todos os que foram eleitos tinham nomes gregos. Não quer dizer que todos fossem gregos, né? Visto que era comum também aos judeus o uso de nomes gregos, né? Mas a maioria era de fala grega, tendo sido escolhidos para satisfazerem as partes queixosas. E concluindo, e fazer breves aplicações, percebam aqui, olhando aí para o texto, verso 7, depois das providências tomadas, a igreja continuou crescendo e vivendo em harmonia de espírito. Os apóstolos estavam agora livres do peso de tantas coisas pequeninas, podiam se devotar inteiramente à oração e à pregação do Evangelho. E o texto destaca aqui que até mesmo um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bendito seja o nome de Deus. Que Deus nos dê a graça, agora falando a liderança dessa igreja, que nós precisamos identificar os problemas, nós precisamos ouvir os queixosos, precisamos identificar se são problemas legítimos e precisamos buscar a sabedoria de Deus para que essas questões sejam resolvidas. E agora, breves aplicações, que você guarde no seu coração essa palavra. Em primeiro lugar, é dever da igreja suprir as necessidades dos seus membros. Isso é um desafio muito grande. Como identificar as necessidades dos membros da igreja? Nós precisamos ter mecanismos, precisamos ouvir, precisamos conhecer, precisamos conviver, é visitando, é conversando, é ouvindo, é conhecendo. A igreja tem o dever de satisfazer as necessidades dos seus membros. Segundo lugar, segunda observação, segunda aplicação, essa provisão requer discernimento, atenção, cautela e atitude para que os que mais precisam não sejam omitidos. Eu me lembro de uma palavra que eu ouvi quando era ainda um jovem pastor, começo do meu ministério. Tive a oportunidade de ouvir o reverendo Antônio Elias, que já era um veterano e um homem muito respeitado, falando a um grupo de pastores. Nunca me esqueci dessa palavra. Ele, dentre outras exortações e outras instruções, ele disse: meus irmãos, tratem muito bem os mais humildes da igreja. Tratem muito bem os mais humildes, porque os mais abastados, os mais prósperos, eles já estão acostumados a serem bem tratados. Então tratem muito bem. Mas às vezes é mais fácil abraçar o abastado, né? O poderoso, o que tem títulos, ou eu sou amigo de fulano, né? Tiago fala sobre isso. Chega alguém todo vestido, cheio de anéis, com muito poder, você chega, assente-se aqui, no lugar de honra, por favor, um tapete vermelho para você, tal. Aí chega alguém ali, andrajoso, né? Um aspecto não está muito bom, você fica aí mesmo, né? Fica em qualquer lugar aí. Não é assim que nós aprendemos na igreja do Senhor. Tratemos muito bem, queridos, os mais humildes, aqueles que geralmente são os mais esquecidos. Tente fazer isso. Abrace uma pessoa humilde, que geralmente não é abraçada. Dê um beijo. Converse. O doutor, todo mundo fala com o doutor todo dia, não é verdade? Ô doutor fulano, doutora fulano. Não é para desprezar o doutor nem a doutora, não é nada disso. Mas trate muito bem os mais humildes. Terceiro lugar, a administração de tais socorros precisam incluir contato e
e simpatia pessoais. Não é algo que se deve fazer assim mecanicamente, ou porque seja uma praxe, né? O socorro deve trazer conforto a quem está sendo ajudado. Então é preciso conversar, ter sensibilidade. Quarto lugar, esse trabalho requer a designação de oficiais especializados, vocacionados. Erroneamente, às vezes nós pensamos na igreja que ser presbítero é uma promoção. Ah, fulano foi diácono tanto tempo, serviu tão bem, vamos elegê-lo agora presbítero. Queridos, nada mais longe da verdade do que isso. Não é promoção. Ser diácono não é ser menos que um presbítero, nada disso. É uma questão de vocação. Coloque um presbítero, um diácono vocacionado no presbiterato, será uma tragédia. Ou tente colocar um presbítero vocacionado no diaconato, certamente não fará um bom trabalho. É para gente vocacionada, é para gente chamada. Quinto lugar, os ministros docentes, como nós aprendemos no Novo Testamento, devem empregar seu tempo no estudo, na pregação da palavra e nas orações, como uma prioridade. Sexto lugar, na igreja, todos os oficiais são ministros, são servos, mesmo quando os apóstolos disseram: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra que aparece aqui para ministério é semelhante ao que aparece para o diaconato. São servos, ministros são servos. Nós somos servos do Senhor, cada um na sua forma de serviço. E as três últimas aplicações que quero fazer são do autor Justo Gonçalves, no seu comentário do livro de Atos dos Apóstolos, né? Para mim é a sétima observação, mas ele diz assim, ele diz assim, Gonçalves: talvez a primeira coisa a aprender com essa passagem de Atos 6, de 1 a 7, seja que os líderes da igreja ouçam as queixas dos que sofrem injustiça. Os líderes da igreja ouçam as queixas dos que sofrem injustiça. E Gonçalves destaca aqui a atitude dos apóstolos. Eles não declararam: esse é um assunto sem importância, não vou perder tempo com isso. Não. Os apóstolos eram tão respeitosos que eles não descartaram. Os apóstolos não pensaram assim também, disse Gonçalves: esse é um sentimento aí de uma minoria, esse pessoal está querendo fazer barulho à toa. Não, eles não tiveram essa atitude desrespeitosa. Os apóstolos não disseram assim: esse é uma manipulação desse grupo que está querendo poder, nada disso. Eles ouviram a queixa, eles avaliaram, disseram: de fato há um problema aqui, e foram resolver o problema. Nós precisamos aprender com esses homens de Deus. Oitavo lugar, que é a segunda observação de Gonçalves: a igreja é uma comunidade de pessoas representando diferentes culturas, tradições e costumes, porque a inclusão é obra e é propósito de Deus. A igreja é universal, nós já temos aprendido sobre essas marcas da igreja. Ela, sendo uma comunidade do Espírito Santo, ela é uma comunidade inclusiva. Então aqueles helenistas, cristãos que estavam fazendo parte da igreja, tinham sido incluídos na igreja, e tinham suas causas, suas demandas, e precisavam ser observados. E em último lugar, também de Gonçalves, há uma conexão muito próxima entre justiça e missão. Talvez, se você se esquecer de tudo o que eu disse e se lembrar disso, será muito importante. Há uma conexão muito próxima entre justiça e missão. Uma igreja não pode ser verdadeiramente missionária se ela não faz justiça aos que vêm a ela como resultado dessa missão. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê entendimento da sua palavra, e como vimos no texto de Tiago que foi lido no início desse culto, não apenas disposição para ouvir, mas para praticar a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.